Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem que é de extrema importância que você ouça. Talvez você que vai ver essa mensagem, você é um médico, você é um advogado, você é um juiz, um promotor, não sei. Você é um empresário e talvez a profissão a qual você exerce, você não está sendo reconhecido. Mas você vai perceber nesta mensagem que por mais que você não seja reconhecido pelas pessoas, você tem o reconhecimento de Deus na sua vida. Esta mensagem que eu quero falar exatamente disso, de reconhecimento. Por isso que eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem e você vai perceber que mesmo que não pareça ou que você não perceba, mas você que é um médico, Deus te reconhece como médico. Você que é um promotor, Deus te reconhece como promotor. Você que é um juiz, Deus te reconhece como juiz. Você que é um advogado, você que é um professor, Deus te reconhece como um professor. Eu não sei qual profissão você está exercendo, mas uma coisa eu sei, nesta profissão a qual você está, Deus ele te reconhece exatamente nessa profissão a qual você exerce atualmente. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 34. Seria importante que você ouvisse, aonde você que vai ouvir essa mensagem, eu queria que você redobrasse a atenção para que você entenda os mínimos detalhes desta mensagem. Porque essa mensagem se trata de detalhe, e são os detalhes da palavra de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. E tendo esta mesma mensagem como base, você vai perceber como tantas pessoas elas diminuem a Deus em vez de engrandecê-lo por falta de entender. Aliás, isso aqui eu nunca vi ninguém falar sobre isso, porque muitas vezes tem pessoas talvez até tenha vontade de falar sobre isso, mas fica preocupado com a reação daqueles que vai ouvir. Mas é palavra de Deus, é Bíblia, deve ser pregado. Claro, tem aqueles que vão interpretar de uma maneira talvez equivocada, mas nós que pregamos a palavra não devemos se preocupar com a opinião de A ou B desse ou daquele. Pelo contrário, devemos transmitir aos nossos ouvintes exatamente o que na palavra de Deus está escrito. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 34. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 34, diz assim: Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. O que disse aqui o Senhor Jesus? Eu, porém, não aceito humano testemunho. Quando ele diz que ele não aceita humano testemunho, ele está falando das coisas que tem a participação do homem. Não que o homem não tenha a ajuda de Deus, não é isso. Mas a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, que aquilo que tem a participação do homem, ou que Deus usa o homem para fazer, isso aqui deve ser reconhecido como um reconhecimento da parte de Deus para com aquela pessoa a qual está sendo o instrumento dele para operar determinados fins. Por quê? Porque quando se trata de coisas pequenas, são coisas que Deus deu inteligência ou sabedoria para que o homem faça. Então as coisas pequenas, mesmo tendo sido realizado através da sabedoria divina que o homem recebeu de Deus, não deve ser atribuída a Deus. É disso que a Bíblia está falando. Por quê, pastor? Porque coisas pequenas o homem faz. As coisas que o homem faz são as coisas as quais são possíveis. Aliás, tem coisas que são possíveis ao homem, mas mesmo muitas coisas que são possíveis, muitos não conseguem fazer. Agora o impossível que o homem não faz, aí Deus ele faz, para mostrar que ele é Deus. Coisa pequena é feita pelo homem, mas coisas pequenas, coisas grandes, aliás, só Deus pode fazer. As coisas pequenas deve ter a participação do homem, mas as coisas grandes só a mão do Todo-Poderoso faz. Só Ele pode operar, só Ele pode realizar. O canceroso que o homem não pode fazer nada, Deus Ele faz. O cego que o homem não pode abrir a visão, Deus Ele abre a visão e devolve a visão àquele que não enxerga. A audição, o homem não pode devolver a audição a ninguém, Deus Ele pode devolver. A vida, alguém que desceu à sepultura, o homem não pode ressuscitar outro, mas Deus
Deus pode ressuscitar alguém que desceu à sepultura. No entanto, ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. O paralítico, o paraplégico, que o homem não pode levantar, Deus, ele pode. O homem faz coisas pequenas, mas o meu Deus, ele faz coisas grandes. Então eu não devo atribuir essas coisas medíocres a Deus. Por exemplo, alguém está com dor de cabeça, compra um Manadol na farmácia, toma um diclofenaco, a dor de cabeça passa. Foi Deus? Não. A Bíblia é muito clara, não deve se atribuir essas coisas medíocres a Deus. É Jesus que diz: eu não aceito humano testemunho. E hoje em dia a gente vê cada coisa aí que as pessoas ali numa igreja testemunham, o povo bate palma, está diminuindo a Deus. E Deus não pode, nós não podemos diminuir ao nosso Deus, atribuindo essas coisas medíocres a Ele. Deus é grande, Ele é Deus do impossível, conforme Mateus 19:26. Ele é Deus do impossível. Deus só faz aquilo que os homens não podem fazer. O homem faz coisas pequenas, mas Deus, ele faz aquilo que é grande, queridos. Então não devemos atribuir a Deus essas pequenas coisas. Ele deu inteligência para que o homem faça, porque o homem é um instrumento de Deus na terra. Então essas coisas pequenas, aqui Deus reconhece nas pequenas coisas ao homem. As pequenas coisas Deus reconhece que Ele deu sabedoria para que o homem faça. As pequenas coisas. Mas as grandes coisas os homens devem reconhecer que só Deus pode fazer. As pequenas coisas têm a participação do homem, mas as coisas grandes têm a mão do Todo-Poderoso. As pequenas coisas dão reconhecimento de Deus para com o médico, de Deus para com o advogado, de Deus para com o professor, de Deus para com o político, de Deus para com o juiz, de Deus para com o desembargador. As pequenas coisas, Deus reconhece a participação do homem nas pequenas coisas, mas o homem deve reconhecer a mão do Todo-Poderoso naquilo que os homens não podem fazer. E a gente vê coisas tão pequenas aí, pessoas que conhecem muito bem a palavra, atribuindo a Deus coisas medíocres. Uma dor em uma unha, uma dor de cabeça, coisas medíocres, como diz a palavra, os homens atribuindo a Deus. Não, a Bíblia é muito clara. Aqui Deus reconhece as pequenas coisas de participação dos homens. Nós temos que ter essa inteligência, mentalmente falando, espiritualmente falando, temos que ter esse discernimento. Quando nós atribuímos a Deus essas pequenas coisas, nós estamos diminuindo a Deus, porque as pequenas coisas, Deus reconhece o homem nas pequenas coisas. Então essas pequenas coisas não devem ser atribuídas a Deus, porque são coisas pequenas, são coisas que são possíveis aos homens, porque Ele permitiu que os homens fizessem, foi constituído para isso. Mas as coisas grandes que o homem não pode, aí Ele faz, porque Ele é Deus. Que a gente possa daqui para frente, queridos, você que vai ver essa mensagem, se você é um que estava diminuindo a Deus, você volte a engrandecê-lo a partir de hoje. Eu vou dizer aqui claramente a você que vai ouvir. Há muitos hoje em dia que estão pregando a palavra e em vez de ensinar suas ovelhas a engrandecer ao Todo-Poderoso, está diminuindo a Deus em vez de engrandecê-lo. E Deus não é Deus de coisas pequenas, Deus é Deus de coisas grandes. Tanto que aqui no mesmo João, a seguir, 5:41, ele diz assim: eu não aceito glória que vem dos homens. Ou seja, aquilo que ele reconhece a participação dos homens não deve ser atribuído a Deus, que ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando eu atribuo a Deus as pequenas coisas, as quais Deus reconhece, é a participação do homem nelas, é como se nós estivéssemos obrigando a Deus a dividir a glória dele com o homem. E a Bíblia é muito clara: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não aceito glória que vem dos homens. Então que a partir de hoje você não diminua a Deus, mas que você engrandeça a Deus. Provavelmente você que vai ver essa mensagem, você já deve, por conta do pregador que você ouve, você já deve ter diminuído a Deus tantas vezes, atribuído tantas coisas pequenas a Deus, diminuindo a Deus nas coisas as quais o próprio Deus reconhece a participação do homem. Nas pequenas coisas reconhece a participação do homem, é isso que a Bíblia está falando. Mas nas grandes coisas reconheça que só Deus pode fazer. Aquilo que ninguém pode fazer por você, observe que Deus ele faz. Mas tem coisa que a gente consegue fazer, claro, através da sabedoria divina que de Deus recebemos. Mas a Bíblia é muito clara, é um reconhecimento de Deus para com a humanidade. Da mesma forma, a humanidade nas grandes coisas também deve reconhecer o Todo-Poderoso.
Vou finalizar deixando esta pergunta no teu coração. Será que você está diminuindo a Deus? Ou você está engrandecendo a Ele? Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.